Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 9 do curso de Liderança com Gestão 3.0. Nós vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje as competências que a gente diz que são essenciais para se ter uma equipe, né? Então, existem várias competências, como a gente já viu na nossa aula passada, que competência é um conjunto amplo de coisas que as pessoas têm, né? Essas coisas, elas vão desde competências mais técnicas, conhecimentos técnicos, até comportamentos, atitudes, traços. Então, competência é tudo aquilo que constitui o perfil profissional de um indivíduo, ok? Agora, existem competências que são desejáveis, que são necessárias para que uma equipe ágil, dinâmica e funcione bem. Okay? E por que a gente está falando de equipe ágil dinâmica? Então, desde o começo da nossa disciplina, nós estamos resgatando um pouquinho sobre as mudanças no mercado de trabalho, as mudanças na organização, esses perfis diferentes da presença de 4 gerações dentro de uma mesma organização. Então, nos dias de hoje, a gente tem um conflito muito grande, porque eu tenho desde pessoas que se formaram, que tem lá na faixa de 40, 50 anos, até jovens de 18 anos. Então, o mercado hoje de pessoas que têm entre 50 e 18 anos, esse é sempre o intervalo, digamos assim. Mas nesse período teve muitas mudanças que marcaram, e mudanças rápidas, mudanças dinâmicas ligadas à globalização, globada à tecnologia da informação, globada ao acesso à informação, ao conhecimento, ao aumento da qualificação, melhoria da qualidade de vida. Então, ao longo desse período, dessas pessoas que estão dentro da nossa organização, a gente tem gente muito diferente. Só que a gente tem que dar um jeito, né, encontrar, gerenciar, assim, o que é esse dar um jeito? É conseguir gerenciar essa equipe tão dispersa, tão multidisciplinar para o alcance de um único objetivo. E o papel do líder nesse contexto aí, é exatamente, primeiro, constituir essa equipe com as competências desejáveis e complementares e desenvolver essas competências, seja por meio do empowerment, seja por meio de criar uma cultura organizacional favorável, seja por meio de um bom relacionamento, de uma avaliação correta desses funcionários. Okay? Então, nessa aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho dessas competências essenciais. Então, eu selecionei algumas competências, né, que se falam nos dias de hoje, que são competências desejáveis e requeridas para as pessoas trabalharem em equipe dentro de uma organização. Bom, então, quando a gente fala em competências básicas, a gente tem muitas competências, né? Desde flexibilidade, criatividade, integridade, automotivação, comunicação, raciocínio lógico, são muitas as competências dos indivíduos. Agora, como trabalhar e desenvolver todas essas competências? Porque se você for querer encontrar, né, fazer um recrutamento, uma seleção de um profissional que seja perfeito, você vai querer um super-homem, né? Então, essa pessoa ter todas essas competências é algo quase que impossível de você encontrar. Alguém que negocia, comunica, conversa, trabalha em equipe, não existe, é mentira. Se você falar que tem alguém que é assim, o cara sabe tudo, ele não sabe, né? Ele tá... e até num processo seletivo, você vai... você sabe trabalhar em equipe sob pressão? Sei. Você consegue negociar consigo? Né? No discurso, a prática é outra, digamos assim, né? Então, na hora que a pessoa vai falar, agora eu quero ver conseguir fazer tudo isso na prática, ok? Bom, então vamos tentar discutir aqui um pouquinho ao longo da nossa aula de hoje o que são essas competências e como identificar esse perfil dentro das pessoas e como atrair essas pessoas com esses perfis para a nossa organização. Bom, a primeira competência aí que a gente tem que discutir, que é quase que imprescindível dentro de uma organização ágil, dinâmica, é a questão da flexibilidade. Por quê? Flexibilidade está diretamente relacionada à mudança, né? Se eu trabalho num contexto organizacional mutável, com muita inovação, com necessidade de mudanças, de criatividade, eu tenho que ter alguém que seja flexível e que consiga se adaptar a contextos organizacionais diferenciados. E a flexibilidade, ela pressupõe o quê? Adaptabilidade. É a pessoa conseguir sair de um A para o B sem ficar tão presa naquela mesma situação. É claro que as pessoas, elas não vão ser, digamos assim, ela não vai ser Maria vai com as outras, tudo ela aceita, tudo ela faz, né? Ter flexibilidade é ter o quê? É ter jogo de cintura, é conseguir improvisar, é conseguir se adaptar em contextos diferentes, onde as situações são outras, né? Então, é ter curiosidade para buscar coisas diferentes, é
ter a capacidade de desaprender alguma coisa para aprender algo novo. Então, a aprendizagem, ela é interessante porque antes de você aprender alguma coisa, muitas vezes você precisa ter coisas que você já deveria saber e outras vezes você tem que desaprender aquelas coisas que você já sabia, né? Então, tem certas coisas que para eu conseguir trabalhar, eu tenho que esquecer determinadas práticas, determinadas regras. Então, vou pegar um exemplo bem básico, né? Você comprou um carro automático, né? Então, você teve carteira, sei lá quantos anos, e sempre dirigiu o carro manual. De repente, você compra um carro automático. Tava bom, eu gostei desse carro, vou comprar esse automático, né? Então, dirigir um carro automático, é claro que a base é a mesma de dirigir um carro manual, né? Mas dirigir um carro automático, a primeira coisa que você tem que desaprender é a utilização do seu pé esquerdo, né? Pé esquerdo, para quem tem carro automático, não serve para nada. Você dobra o pé, senta em cima dele no banco, mas se a vida inteira você dirigiu um carro manual, que você precisava ficar lá fazendo controle de embreagem, passando marcha, né? Quando você entra num carro que não tem um terceiro pedal, e aí, o que eu faço com o meu pé? Meu pé está acostumado a querer pisar, né? Então, você tem que desaprender o seu pé, que ele não precisa trabalhar ali, que agora é só o seu pezinho direito que vai para lá e vai para cá, né? Então, são desde exemplos básicos, banais, assim, até aprendizagens de conceitos mais amplos dentro da organização. Então, ter um funcionário, ter um profissional flexível é essencial, né? E ser flexível é essencial. Então, se você se sente como intransigível, não, eu sou inflexível, né? É bom repensar um pouquinho os seus critérios e a sua empregabilidade dentro da organização, ok? Segundo ponto, segunda competência que é importante, né? Criatividade. Se o mundo está mudando, inovar é cada vez mais difícil, como é que eu consigo fazer inovações? Por meio da criatividade, né? E a criatividade, ela está diretamente relacionada à capacidade de resolver problemas. Existem problemas, eu preciso encontrar respostas diferentes para o problema, né? O meu cliente, ele não quer o mesmo produto ou o mesmo serviço, né? O cliente hoje, ele não quer um serviço, ele quer um espetáculo. Ele quer uma resposta diferenciada. Então, empresas que inovam são empresas que têm funcionários criativos que conseguem entregar respostas diferentes diante de um mesmo problema que já acontecia ali. Então, a criatividade está diretamente relacionada à inovação, né? No sentido de apresentar soluções novas. Não de ser um pesquisador, né? Um cientista, ele não precisa ser criativo. Ele pode inovar por meio de questões mais radicais, mas a inovação mais incremental, aquela do dia a dia, de estar sempre melhorando, aprimorando algumas coisas, ela é um ponto forte dentro da inovação. Segundo ponto que é importante a criatividade, é a questão de ter bom senso, né? Uma pessoa criativa, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas isso custa caro, então não vai dar, né? Alguém que é criativo, ele tenta encontrar respostas alternativas de uma maneira mais prática, soluções já existentes, já conhecidas. Então, ser criativo não é simplesmente inventar coisas novas, né? É ser curioso, de ficar procurando e meio que professor Pardal, lembra lá do desenho, né, da história lá, da história em quadrinhos lá? Então, o professor Pardal, ele era criativo, ele era um grande cientista inovador por isso, que ele ficava inventando coisas mirabolantes, né? Ficava traquinando ali, né? Alguém que é criativo é alguém que não complica, né? Ele não deu certo, ele, né, dá um jeito e resolve o problema ali, e é alguém que tem intuição, tem o feeling, tem o insight, né? E os profissionais brasileiros, aí esse é um ponto positivo nosso, né? Eles são muito conhecidos pelo tal e é uma característica do profissional, que é o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, esse traço do perfil, da característica do brasileiro, ele é decorrência da questão da criatividade. Seja por uma questão de dificuldade de acesso ao recurso, seja por uma questão da própria personalidade do brasileiro mesmo, mas alguém que é criativo é alguém que busca soluções diferenciadas para o mesmo problema. E isso cada vez mais é importante. O problema é o que não falta, né? E tem gente que não consegue achar a solução para aquele problema ali. Uma terceira característica importante nas pessoas é a questão da integridade, né? E aí você percebe que essa é uma competência em que não se ensina. A pessoa, ela é íntegra ou ela não é íntegra. E é porque a integridade está relacionada àquela questão da coerência. Lembra que a gente discutiu um pouquinho, bem breve aqui nas nossas aulas, sobre questão de ética. Então, a ética, ela está relacionada a eu fazer alguma coisa que não vai contra a lei, que não vai prejudicar o outro e que não vai tirar o meu sono, né? Então, uma pessoa íntegra é aquela pessoa que dorme
sem atrapalhar o seu sono. Agora, alguém que não é íntegro, né? É alguém ali que escuta muito. Então, a integridade tem a ver isso. Eu tenho, né, o meu it e o meu ego. Um fala, faz isso, outro fala, faz aquilo. E aí, o que eu vou fazer? Uma pessoa íntegra, ela segue aquilo que é correto, né? Ela tem coerência entre o discurso e a sua ação. Ela tem valores e senso ético e ela está comprometida com a equipe, né? Então, gente, não tá bom para mim, mas se vocês estão concordando, eu vou com vocês, né? Vamos ver no que vai dar, né? É alguém que tem uma postura profissional séria, né? Ela não fica fazendo fofoquinhas, fica fazendo intrigas dentro do ambiente organizacional, né? Ela é um profissional, tecnicamente, para desenvolver aquela função ali, né? E alguém que tem integridade, alguém que tem transparência e, de uma certa forma, um altruísmo, né? O que ele fala é aquilo mesmo. Você pode até não concordar, né? Você não acha certo, mas ele fala coisas, às vezes, que incomodam os outros, mas é a verdade. Então, é melhor você ter alguém que te fala coisas que você não vai gostar do que alguém que fica te elogiando e nas suas costas ele tem um outro comportamento. Então, alguém que é íntegro, o que ele falou, ele vai cumprir, ele vai executar, ok? Uma outra competência também muito importante, cada vez mais e mais e mais, é tal da energia. Não a energia da motivação, mas a energia para dar conta de toda a sobrecarga de trabalho, né? Então, hoje, cada vez mais, né, mulheres, mas não só de mulheres, né, cada vez mais a gente tem que dar conta de fazer 1000 coisas. Né? É mais trabalho, são mais funções, são 1000 coisas que a gente tem que fazer. E a gente tem que se virar para conseguir resolver esses vários problemas ali dentro. Okay? Então, a energia está ligada à questão da iniciativa, né? É alguém que traz ideias, traz sugestões, ele apresenta novas saídas, novas respostas para aquele problema ali dentro. É alguém que é proativo no sentido de se antecipar, né? Ele apresenta coisas novas antes do outro, numa postura diferenciada. É alguém que tem senso de urgência no sentido de ele vai lá, faz, resolve, acontece. E é alguém que tem pique, tem dinamismo, tem produtividade e consegue dar conta, né? É claro que tem a ver também com a questão da saúde. Então, as empresas, o que eu posso fazer para dar energia para o meu funcionário? É estimular a prática de atividades físicas, bons hábitos alimentares. Então, a empresa ela tem como trabalhar esse aspecto, esse tipo de competência, mas aí é do indivíduo. Tem gente que, né, ele já acorda assim, ai meu Deus, que preguiça. Tem gente que já acorda, pô, tá cansado, dormiu pouco, mas ele acorda, ele pula, ele vive... Né? Então, energia é essa vontade de querer fazer. Então, lembra que a gente falou sobre talento? Talento é a competência com o comprometimento. É o saber fazer com a paixão. A paixão, ela tem a ver com energia. Quando eu gosto muito de alguma coisa, eu tenho mais energia. Se eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu faço de qualquer jeito. Agora, quando eu gosto muito daquilo, aí todos os problemas acabam quando eu começo a realizar aquilo ali. Um outro ponto importante também numa equipe é a questão da liderança, né? Porque numa equipe, todos têm que autogerenciar e ter uma liderança coletiva ali dentro. E a liderança, claro, está diretamente relacionada ao resultado com as pessoas. Saber trabalhar em equipe, ter liderança também saber trabalhar em equipe. Um bom líder, ele sabe trabalhar com aquela equipe, né? Ele tem uma visão, resultados, ele promove um ambiente agradável, né? Porque, lembra, numa equipe eficaz, o líder, ele tem um papel mais de apoio, ele está ali para te ajudar quando precisar, mas cabe às pessoas que estão aqui dentro, aos membros, né, gerenciarem essa equipe. Elas vão pedir ajuda ao líder quando for preciso, mas o que for possível fazer, ele vai ter que fazer sozinho, ele vai ter que resolver aquele problema dele ali, ok? Uma outra competência que a gente trabalha muito também, que é importante, é a comunicação. Né? Então, eu tenho que ter pessoas na minha equipe que saibam se comunicar, que saibam expressar aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja. Porque se eu vou trabalhar com o outro, eu dependo do outro e eu tenho que acessar esse outro, eu tenho que me interrelacionar, tenho que me comunicar com aquela outra pessoa ali. Né? E essa comunicação vai desde uma comunicação oral até uma comunicação escrita, saber ouvir e saber apresentar. Então, perceba que um bom comunicador, também saber ouvir é um grande aspecto da comunicação, né? Então, você tem que falar, mas tem que esperar o outro falar, né? Você tem que saber redigir corretamente, você tem que fazer uma apresentação, uma questão visual, uma questão estética. Então, a comunicação é um aspecto importante. Tem gente que é muito bom tecnicamente, né? Ele
bota ovos de ouro, mas ele não grita que ele botou o ovo de ouro. Né? Então, eu tenho que botar o ovo e tenho que cacarejar avisando que eu botei o ovo. Então, eu tenho que expressar, eu tenho que mostrar aquilo que eu sei fazer também. Então, um profissional com brilho nos olhos, competente, é alguém que tem comunicação também. Uma outra competência difícil até de você ter e desenvolver é a questão do equilíbrio emocional. Tá? E o equilíbrio emocional é uma competência que está relacionada à reação das pessoas, né? Então, de uma criança, eu espero, eu aceito às vezes, que ela faça uma pirraça quando ela não consegue alguma coisa. Agora, eu não posso aceitar isso de um profissional da minha equipe. Ele não conseguiu, não gostei, não vou embora, fecha o bico e vai embora, né? Então, equilíbrio emocional é reagir da maneira adequada ao que é esperado. Então, e tem pessoas que não suportam a pressão, né? Se hoje a gente tem cada vez mais tarefas, a gente tem que ter cada vez mais energia, criatividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Eu tenho que... tá tudo me pressionando, eu tenho que saber gerenciar essa pressão e eu tenho que ter um equilíbrio emocional, né? Eu tenho que estar preparado para, né? Respira, vai lá no banheiro, grita, xinga, faz o que você quiser, mas na hora, né? Concentre-se, né? Ok, né? Enfim, deixe que entre por aqui, saia por ali, mas você tem que transparecer que você tem esse equilíbrio emocional necessário para suportar essa pressão ali, ok? Uma outra competência importante, a questão, lógico, óbvio, podia ter colocado como primeiro, é trabalhar em equipe, né? Se eu estou montando pessoas para formar uma equipe eficaz, é lógico que eu tenho que ter pessoas que saibam trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe é o quê? É saber cooperar, é conseguir ter um bom relacionamento interpessoal, é ter objetivo grupal, pensar que o foco dele é no grupo, no todo, né? E é ter sinergia, conseguir ter interdependência entre as partes, é conseguir se relacionar com o outro e interagir ali dentro, certo? Um outro recurso também, uma outra competência que também é importante as pessoas dentro da organização é a questão da automotivação. Por quê? Se uma equipe ela trabalha com a ideia dos objetivos auto-organizados, então um indivíduo que faz parte de uma equipe, ele tem que resolver o problema dele. Ele não precisa ter alguém que está ali o tempo inteiro. Vai, faça, aconteça. Você consegue, você resolve. Claro que o líder ele está ali para quando precisar em situações de crise, mas o líder ele tem que ter alguém que tenha esse entusiasmo, que se comprometa, que seja disciplinado, que se desenvolva, né? Autodesenvolva. Então, ele precisa de alguém mais autônomo, mais maduro, mais desenvolvido para trabalhar dentro daquela organização ali, certo? Outra competência importante é a questão da complexidade, do raciocínio lógico, né? Conseguir pensar fora do quadrado, é conseguir ter uma visão do todo, ter uma visão do macro, né? No sentido de ter uma visão raciocínio matemático, lógico, racional, uma visão crítica, analítica daquele contexto que ele está trabalhando ali, tá? E a última competência aí que a gente fala, uma das competências que são importantes, é a questão do empreendedorismo, no sentido de, não que ele vai, empreendedorismo de criação de empresas, mas do intraempreendedorismo do indivíduo, alguém que conseguir responder, entregar uma resposta adequada para aquele problema ali. Então, o empreendedorismo está diretamente relacionado a encontrar soluções criativas, diferentes, inovadoras, para um contexto, para um problema que aparece dentro de uma organização ali. Então, o empreendedorismo ele tem a ver com concretizações. Alguém que é empreendedor é alguém que se engaja, que se compromete, que tem energia, é alguém que toma decisões. Claro que ele não é um sonhador, muita gente associa o empreendedor a alguém que arrisca. Né? O empreendedor é alguém que não dá conta de trabalhar numa empresa tradicional e vai para o mercado de trabalho para montar sua própria empresa. Não, nem sempre, né? O empreendedor, ele é alguém que também, ele calcula, ele faz um plano de negócio, ele elabora um canvas, ele faz um pitch, ele pesquisa, ele estuda. Então, o empreendedor não é um lunático, não é um sonhador. Ele é alguém que arrisca, ele é alguém que ousa, ele tem uma visão estratégica diferenciada, mas ele tem também a questão de saber avaliar oportunidades. Ele sabe como vender a ideia dele, ele sabe como tentar entregar a solução ideal para a sua empresa. Okay? Então, perceba que dessas competências que a gente trabalhou aqui, ter todas é muito difícil, mas você precisa conseguir ter pessoas na sua equipe. Então, eu tenho um aqui que é muito bom para comunicar, eu tenho um muito bom aqui
que é muito íntegro, um que consegue liderar. Então, eu tenho que utilizar dessas competências complementares. Lembra que uma equipe eficaz é aquela que tem competências complementares? Então, eu tenho que ter na minha equipe, no meu grupo de funcionários, pessoas com essas competências. E aí eu vou, né, escolhendo essas pessoas para formar aquela equipe para resolver aquele problema ali. Então, num projeto que eu preciso encontrar uma solução diferenciada, então eu tenho que ter pessoas que têm um perfil que tem foco na questão da inovação, da criatividade, do empreendedorismo. Então, eu vou montar a minha equipe de acordo com as competências que são necessárias para resolver aquele problema ali. Ok? Bom, espero que tenha ficado um pouco claro para vocês que a intenção não é ser uma pessoa que saiba fazer isso tudo, não é encontrar um super-homem para a sua empresa, mas é encontrar pessoas e desenvolver essas competências nas pessoas, trabalhar, estimular que as pessoas se envolvam, essas competências que farão o resultado, que farão a diferença para o desempenho da sua organização. Ok? Bom, espero que tenha ficado isso bem claro para vocês. Na nossa próxima aula, então, a gente vai estar trabalhando temas sobre como desenvolver, então, essas competências. É possível desenvolver competências nos indivíduos? Quais são os programas de desenvolvimento gerenciais disponíveis que a gente possa utilizar ali? Ok? Bom, até breve. Tchau!